Se você acha que a pirâmide foi construída por ET, você não está sendo um cientista com uma hipótese alternativa. Você só está sendo racista. Você está partindo do princípio que os marronzinhos lá do Egito não conseguiam fazer pirâmide. Você está partindo do princípio de que cristão é mais inteligente. Você está partindo do princípio que a sua explicação por premissa é melhor do que a minha. Você não está fazendo ciência. Você está tendo fé naquele assunto. E aí a discussão não cabe à ciência quando a gente está falando de fé. A toda uma sociedade, depois de toda essa propaganda que eu fiz, dizendo, gente, errei. Eu estava errado. E agora esses hereges do design inteligente, que esse design inteligente que inclusive aponta novamente a ciência para Deus, que pode trazer a ciência de volta para Deus, está certo. Então você percebeu o grande problema hoje? O Richard Dawkins, ele disse o seguinte, perguntaram para ele, Dawkins, que evidência você teria que te convenceria de que Darwin estava errado, que Deus criou todas as coisas? Ele virou e falou assim, nem se uma estátua da Virgem Maria ganhasse vida e olhasse para mim e falasse assim, Dawkins, eu sou a mãe de Jesus Cristo, Deus existe? Ele falou, não acreditaria. Então a gente... Olha isso, ele pega um exemplo, Dawkins é tão ateu que ele fala isso tendo a certeza que Virgem Maria não vai aparecer, ele só está sendo sarcástico. Sabe o que está por trás também desse comentário? Foi o que o Pirula disse recentemente no vídeo que a gente fez, o Nicolas Neuromágico também já disse num vídeo que a gente fez, eu já falei coisa parecida, e todo ateu que pensa de quem estuda esses assuntos chega a ideias parecidas. Antes de eu passar a acreditar, se eu estou racionalmente bem, se eu não surtei, deixa eu verificar, deixa eu ir ao psiquiatra, deixa eu ver se tem uma explicação para aquela minha experiência. Milho, eu já tive experiência de sair do meu corpo e me ver deitado na cama. Eu já tive experiência de cura espiritual, supostamente, do meu joelho, que tinha quase 20 verrugas e que elas foram embora depois de eu receber uma oração de um benzedeiro. Eu já tive experiência de ver a minha bisavó depois que ela faleceu no azulejo do banheiro. Cara, eu já tive tantas experiências que as pessoas atribuem ao sobrenatural, só que eu encontrei na psicologia e nas neurociências hipóteses, explicações alternativas para isso, que são muito mais plausíveis, muito mais convincentes, incluindo que eu podia estar ficando doido, só que não era o meu caso, tá? Mas, enfim, você tem que primeiro, se você é minimamente cético, se perguntar, tem uma explicação alternativa para isso? Eu tenho que me certificar que aquilo ali não foi um tilt no meu cérebro, tipo ver uma estátua da Virgem Maria conversando comigo? Será que eu usei substâncias psicoativas? Podem ter colocado algo no meu café? Porque isso é mais plausível, como Carlos Orr se defende em seu livro dos milagres, fantástico, super recomendo para quem quer explicações científicas para esses supostos milagres. Existem pessoas mentirosas e pessoas que se confundem aos montes. É muito mais plausível que alguém esteja mentindo ou se confundindo, tendo ali um tilt cerebral que seja, do que um milagre estar acontecendo, por definição, até porque o milagre seria uma coisa muito rara. Mas você tem que descartar hipóteses mais mundanas, mais plausíveis, né? A navalha de Ockham, antes de abraçar uma ideia para a qual a gente não tem evidência alguma, que é a existência de Virgem Maria e coisas do tipo. É básico, então talvez ele tenha feito um recorte desse trechinho que o Dawkins falou, nem sei se falou e onde ele falou, como se o Dawkins estivesse sendo desonesto intelectualmente, tá vendo? Nem se Deus aparecer... Cara, se for uma coisa tão evidente assim, todo mundo está vendo Jesus descer ao som de trombetas numa nuvem, eu me belisquei, não acordei, já está rolando esse fenômeno há horas e horas, não tem indício nenhum de que eu estou surtando. Claro que eu vou me convencer de que Jesus existe, é Deus, e está chegando aqui para o juízo final, né? Tem situações que... E o que eu acho interessante da afirmação do Dawkins é o seguinte, Daniel, vamos pensar assim, Deus apareceu aqui na nossa live, abriu uma janelinha extra, igual a sketch do Porta dos Fundos. Apareceu aqui na frente e falou assim, eu existo. E aí o que eu vou falar para ele é assim, da hora, mas isso não invalida em nenhum momento que as espécies foram mudando ao longo de milhões de anos a partir de um ancestral comum. Uma pessoa crente em Deus pode falar assim, Deus criou a primeira bactéria, ou Deus criou os tijolos da evolução, ou Deus criou os mecanismos que existem por trás da natureza, mas o que Dawkins está querendo dizer com a afirmação dele é as evidências que suportam a evolução são tão robustas que a evolução não é negada nem pela existência de Deus. Se Deus existe, ele pode ter criado o mecanismo. Agora, os mecanismos evolutivos que a gente
já viu acontecendo, como nesse exemplo da peste negra que eu dei para você, que a gente vê acontecendo com bactérias que são resistentes a antibióticos, que a gente vê acontecendo com animais que mudam de padrão de cor, dependendo do ambiente em que eles estão inseridos. Eu posso dar dezenas de exemplos aqui. Esses mecanismos, eles não são refutáveis pela existência de Deus. Esse é o ponto de Dawkins. Então, Dawkins está falando assim, ó, evolução existe, do mesmo jeito que gravidade existe. Aí você vai falar para mim assim, Deus inventou a gravidade. Eu vou falar, beleza, mas a gravidade está aí. Se eu soltar uma pedra, ela cai a 10 metros por segundo, independente de quantas vezes eu soltar. Ah, quem criou isso foi Deus? Sei lá, cara. Mas a evolução está nessa mesma categoria. Se o Eberlin afirmar que, ok, temos evidências convincentes que atestam a teoria da evolução, mas eu acredito que Deus guiou o processo, tipo a posição da Igreja Católica, para mim tá de boaça, velho. Para mim isso... A pessoa não está sendo negacionista, pelo menos, né, Não. Emílio? Agora, o problema é você negar a evolução. Agora, ainda assim, como não sei se você conhece esse livro aqui, eu vim a conhecer recentemente, a gente acabou de ler ele lá no Instituto Ponto Azul, no nosso clube do livro. Não, esse eu não conheço. É um debate, ciência e religião são compatíveis. É um debate entre o cristão e filósofo da religião, Alvin Plantinga, e o Daniel Dennett, que é um filósofo da religião. Sim, o Dennett é super famoso. Exato. Aí eles chegaram nesse ponto, assim, no debate. O Dennett falou, tudo bem, você está dizendo que pode ser compatível a existência de um Deus que guiou a evolução. E eu falo, pode ser, logicamente, uma coisa não exclui a outra. Não. Pode ser que Deus tenha guiado todo o caminho aí evolutivo e tal. Mas nós não temos evidências de que existe esse Deus que guiou o processo, e o processo, ele se explica por si próprio. Então, é desnecessário Deus como uma variável ali para a gente entender. Não agrega nada à explicação. Então, é tão useless que a gente pode trabalhar com isso aqui sem pressupor a existência de Deus. E, na verdade, pode até ser mais problemática a sustentação desses dados se você supõe um agente, porque, cara, nada indica que existe um agente. É tão provável, ele brinca assim, e o Plantinga fica chateado, mas ele brinca assim, é tão plausível quanto você entender que existe uma espécie alienígena que veio fazer um experimento aqui e guiou todo o processo da evolução e está assistindo de longe o pau quebrar, como se ele chama de superhomismo, né? Ele brinca como se fosse o Clark Kent, né? Um super-homem lá do seu planeta e veio aqui e guiou o processo. Então, cara, por que eu acreditaria no Deus judaico-cristão e não numa ideia bizarra, assim, de uma espécie alienígena que fez tudo acontecer aqui, foi guiando todo o processo de evolução até chegar nas espécies que existem. Engraçado dessa live, Daniel, é que em um momento ele acaba falando isso. Ele fala assim, pode até ter sido um ET. Aí você fica assim, mano, do que você tá falando, velho? Ele comenta isso mesmo. Ele comenta isso, ele fala assim, não, a gente diz que o design é inteligente. A gente não tá dizendo que foi Deus. Tipo, tem aquele filme Prometheus, aí a hora que ele fala, mano, eu fico assim, caralho. Mas daí tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, complementando o que você disse anteriormente. É sempre importante a gente voltar em como a gente pensa a ciência, certo? Isso é fundamental. Então, quando a gente fala que... Quando a gente parte do pressuposto de que as explicações são válidas, a gente precisa usar um pouquinho de lógica. Então, eu vou dar um exemplo só para complementar o exemplo que você deu antes. Tem gente que defende que extraterrestre vem para a Terra para deitar vaca e deitar mato, certo? Aí eu posso falar assim, ó, essa é uma explicação válida. Mas existe uma outra explicação, é que tem o Zezinho ali do lado do campo de mato, que ele gosta de fazer círculo no mato. Então a gente tem duas explicações possíveis para serem testadas. A primeira explicação que eu tenho para ser testada é que organismos viajam bilhões de anos para chegar aqui na Terra, perceber que existem organismos inteligentes e a única coisa que eles fazem é deitar mato. Essa é uma explicação. E que para viajar bilhões de anos, esses organismos são muito mais inteligentes do que a gente. Então, que organismos infinitamente mais inteligentes que a gente viajariam para o outro lado do universo para deitar mato. Essa é uma explicação. A segunda explicação é que o Zezinho ali do lado colocou umas madeiras no pé dele e fez o círculo no mato. Quando você vai, como cientista, testar a hipótese que você vai testar é sempre a mais provável de acontecer. Então, ciência funciona, inclusive, por eliminação. Então, você chega ali no Zezinho, aí você fala pro Zezinho, olha lá, ó. Você chega ali pro Zezinho e fala pro Zezinho assim, ô Zé, eu vi que você tava deitando uns matos ali, era você?
Então você vai por eliminação das hipóteses. E aí tem uma outra coisa que eu adoro falar de extraterrestre, em relação a deitar mato. A segunda hipótese que tem nessa história de extraterrestre diz que há 3.000 anos, os extraterrestres vieram para a Terra e construíram pirâmide. E que agora eles vêm deitar mato. Eles desaprenderam em 3.000 anos, Daniel. Eles pioraram em 3.000 anos. Eles eram mais interessantes há 3.000 anos. E aí entra num outro aspecto que volta porque o Eberlin falou lá atrás, que eu falei na live do Blá Blá outro dia, e a galera fica brava comigo, se você acha que a pirâmide foi construída por ET, você não está sendo um cientista com uma hipótese alternativa, você só está sendo racista. Você está partindo do princípio que os marronzinhos lá do Egito não conseguiam fazer pirâmide. Você está partindo do princípio de que cristão é mais inteligente. Você está partindo do princípio que a sua explicação por premissa é melhor do que a minha. Você não está fazendo ciência. Você está tendo fé naquele assunto. E aí a discussão não cabe à ciência quando a gente está falando de fé. Justo. Nesse Certo? caso aqui, inclusive, né, só para ilustrar, vários aqui desses desenhos já foram desmascarados e pessoas já vieram a público falar, por exemplo, aqui, ó, munidos de, deixa eu ver se dá para aparecer, munidos De uma tábua e cordas, ó lá. cordas, eles andaram por algumas plantações deixando marcas abstratas e misteriosas. De acordo com a dupla, a inspiração veio de círculos encontrados em 66, a intenção era fazer parecer que uma nave espacial havia pousado. Bauer e Charley afirmaram ser responsáveis por mais de 200 desenhos em plantações pela Inglaterra. Então, é o que eu falei ali atrás. Mentirosos, charlatões, existem aos montes em todas as áreas, então a gente tem que descartar essa hipótese antes de acreditar em qualquer alegação extraordinária. Como o Sagan ensinava a gente, né, Emílio? Exato. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E aí só um comentário, a galera tá falando do espantalho, porque eu chamei as pessoas de racistas. Quando a gente fala das grandes obras da Europa, ninguém questiona a origem. Então, é porque eu vou explicar para vocês e tem evidências disso que eu estou falando. Eu não estou tirando do meu bumbum, não é uma opinião do Emílio. Os historiadores sérios discutem isso. Sabe por que as pessoas acham que foram ETs que construíram as pirâmides, as coisas do Egito? Porque o europeu chegou lá e olhou para aquilo e falou: fodeu, eu não sei fazer isso. Se eu não sei fazer isso, eu preciso de uma explicação que seja que eu não sou mais burro do que os outros. Então, quando o europeu chegou lá, ele falou assim, ó, azedou o pé do frango, os caras constroem uns negócios com as pedras aí que eu não tenho a menor ideia de como faz. E aí você começa a criar explicações, que são as explicações de que aquele povo não era capaz de fazer aquilo. E aí o nome disso, claro, sem nenhuma vírgula, é racismo. Você branco está achando que você é superior aos outros e que o outro fez não pode ter sido feito a não ser com uma ajuda externa. Então, se você olha e acha que alienígenas construíram as pirâmides, você meramente está dizendo que o povo egípcio de 5.000, 6.000 anos não tinha a capacidade mental de fazer aquilo, que você não consegue nem lavar a louça da sua casa, quanto mais construir uma pirâmide. Então você só está sendo racista. Desculpa eu me estender nisso, Daniel, mas acho que é super importante a gente deixar bem claro isso. Colocação sua. E a galera também é muito intolerante à dúvida, à incerteza. Parece que não pode ver uma coisa para qual eu não tenho explicação, que eu tenho que inventar alguma coisa do nada, tem que ser Deus, tem que ser o ET, e como você falou, e às vezes acaba incorrendo em racismo ainda. É exatamente isso. Então, assim, eu vi, não expliquei, a explicação é externa. Da onde? Sei lá, mágica. Sei lá, mas vamos continuar. Cara, vamos aprender a lidar com a nossa incerteza, né? Exato. Tá tudo bem a gente falar que não sabe de muitas coisas. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!